Opa aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então é o seguinte, eu vou mostrar hoje algo bem tranquilinho pra vocês, beleza? Eu vou estar te mostrando aqui a como você pode utilizar o MySQL. Vou estar mostrando mais o grosso pra vocês aqui, pra você ter realmente uma base quando for mexer construir suas aplicações utilizando o MySQL. Mas ainda assim vou dar aquela explicação massa pra você. E outra coisa, para facilitar ainda mais a integração do MySQL com a sua aplicação, eu vou estar mostrando uma ferramenta muito massa que vai facilitar bastante o desenvolvimento dos seus aplicativos back-ends aí para você, beleza? Então bora pro vídeo! Ok, então é o seguinte, vamos criar alguma pasta aqui com o nome do nosso projeto. Vamos vir aqui, botão direito, novo, vamos aqui em pasta. Eu vou colocar aqui explicação MySQL. Você pode colocar o nome que você quiser, afinal não tem problema. Agora aqui com a nossa pasta criada, vamos ver aqui botão direito e abrir com code. E agora vamos esperar o code abrir. A gente não tem que instalar nada do code no VS Code Glória, porque é uma coisinha menos, né? E é o seguinte, então agora vamos vir aqui em terminal, novo terminal, e vamos colocar os respectivos dados agora. Então é o seguinte, eu vou executar a instalação de todos esses pacotes utilizando o npm, ok? O npm ele vem instalado automaticamente na sua máquina quando você instala o Node.js. Então, se você tiver o Node.js na sua máquina, não se preocupe com isso, porque ele já está aí, tá legal? Ok, então é o seguinte, vamos começar escrevendo npm init, para ele poder iniciar todo o nosso projeto aqui. Ok, no novo pacote vai ser esse aqui mesmo. A descrição vou deixar sem por enquanto. Repositório do Git vai estar aí na descrição do vídeo para quem quiser. E Ronald Rangel. Tá correto as informações? Então é o seguinte, o que a gente vai precisar fazer aqui é escrever npm install Sequelize e dá um enter. E agora vamos esperar aqui porque demora um pouquinho para instalar. Beleza, pacote instalado aqui. E agora, uma coisinha que eu acabei esquecendo de fazer aqui com vocês, que é instalar o MySQL em si. Como é que eu vou querer utilizar o MySQL sendo que eu nem tenho ele na minha máquina, correto? Então eu vou te ensinar ele aqui. Então é o seguinte, vamos abrir aqui o nosso navegador. Aqui, Microsoft Edge. Vou abrir esse carinha aqui porque eu gosto dele, sendo sincero. Então é o seguinte, agora a gente vai clicar aqui, a gente vai escrever MySQL install. Installer, não tem problema. E a gente vem nesse link aqui, ó, você tá vendo? MySQL Downloads, a gente clica aqui. A gente vai acabando cair na página oficial do MySQL. Aí você vem aqui e clica nessa opção aqui, MySQL Community GPL Downloads. Perdão. E agora vamos prosseguir aqui. Você vê que a gente tem algumas coisinhas aqui. Agora a gente vai clicar nesse aqui, cadê? Aqui, MySQL Installer for Windows. A gente clica aqui. E agora aqui nós temos duas opções. O que nós vamos fazer basicamente? Essa primeira opção aqui é o instalador do Windows. Essa primeira opção é o instalador do Windows, que a gente vai baixar isso. Aí quando a gente executar esse programa, ele vai instalar todos os arquivos do MySQL. Agora, esse outro arquivo aqui embaixo, que é 400 e pouco mega, ele já vem com todo o MySQL instalado. E isso, sendo sincero, é bem mais simples e fácil. Eu prefiro essa opção. Eu vou clicar nela aqui, vou clicar aqui em Download. Você não precisa logar com nada aqui, só clicar em No Thanks, Just Started My Download. O inglês do cara tá em dia, hein? Então vai demorar aqui para poder instalar em torno de 5 minutos. Quando aqui tiver acabado eu já volto aí, beleza? Ok, então é o seguinte, com o seu MySQL instalado aqui, baixado, você vem aqui agora na sua parte de Downloads e vem aqui,
Você está vendo esse instalador aqui, MySQL Installer? Então é o seguinte, dá 2 cliques nesse carinha aqui. Vai aparecer uma janelinha de permissão para você. Clique em sim para poder conseguir fazer o negócio aqui. Então é o seguinte, agora aqui você vai colocar algumas opções de acordo com o que você quer. Temos a opção de Developer, que é desenvolvedor, no caso a gente, né? Ele fala que tudo que ele vai instalar para você. Nós temos aqui a opção de apenas instalar o servidor, apenas o cliente, instalação completa ou uma instalação customizada. Eu vou clicar aqui em Developer Default, que é o que a gente precisa aqui. Vou dar aqui em Next. Eu vou instalar aqui mesmo assim. Esse erro que está dando porque eu já tenho uma SQL Workbench instalada na minha máquina, mas tudo bem, afinal você não vai ter provavelmente. Agora vamos aqui em clicar em Next. Tá bom, pode colocar aí, tudo bem. E é o seguinte, agora a gente vai clicar aqui em Next novamente. Opa, temos um problema aqui. Ele está pedindo para checar os requerimentos de alguma coisa. Tá. A gente também precisa do requerimento de um Visual Studio Code na versão de 2015, 2017 ou 2019. Tem que estar instalado na nossa máquina. Tá legal. E a gente também precisa ter esse troço aqui instalado. Vamos checar para ver se a gente tem instalado na nossa máquina. Check. Tá, aqui tá falando que deu erro. Ele não conseguiu checar o MySQL. E o Python também deu erro. Tá, deu alguns requerimentos aqui, esses dois, mas por agora a gente não precisa dele, porque a gente não precisa para se conectar com o MySQL. Então vamos lá, Next, eu quero ir mesmo assim. Então ok, nós temos agora algumas coisinhas aqui. Um adendo. Nessa parte que apareceu para checar algumas coisas, é importante ver uma coisa. Realmente, quando você baixar o seu MySQL, é bem provável que vai aparecer muitas outras coisas além daquelas 2 opções. Aquelas realmente não tinham problema, afinal não é necessário o negócio do Python e do Visual Studio Code. Agora vai aparecer, por exemplo, para você instalar algumas coisas para conseguir rodar o servidor do MySQL. Aí você clica em Check para poder instalar essas coisas. Se não tiver o MySQL, a ferramentinha do MySQL vai instalar para você, e depois aí sim, com tudo instalado, você vai e clica em Next, só para avisar que essa coisa demora um pouquinho para poder instalar, beleza? Então tem um pouco de paciência. Então tá, agora voltando aqui, tá tudo pronto para instalar aqui, e agora é só que a gente vir aqui e clicar em Execute. Agora ele vai instalar tudo aqui. Como eu instalei o pacote no MySQL com já tudo instalado nele, todos os arquivos nele, agora é só instalar, não precisa baixar nada. Ok, foi tudo aqui instalado com sucesso, e agora a gente vem aqui e clica em Next. São configurações, tá bom. Agora Next de novo, e é o seguinte, vamos deixar agora algumas coisas. Temos configuração para desenvolvimento, temos configuração para servidor, temos configuração para computador dedicado. Como a gente quer desenvolvimento, vamos clicar nesse. Se eu no futuro eu ver necessidade de criar um vídeo mostrando as outras opções, eu vou mostrar. Então provavelmente vou colocar em um vídeo mostrando algum tipo de deploy. Então tá, agora essa aqui é a porta que a gente vai usar para poder conseguir acessar o MySQL, e essa aqui é a porta de um protocolo. Deixa aqui tudo padrão, cara. Tudo que a gente precisa fazer agora é clicar em Next. Então tá, nós temos agora 2 opções aqui de autenticação para o seu MySQL. Nós temos a opção mais recente e essa aqui que é a mais antiga já. Porém, essa daqui mais recente, ela tem compatibilidade apenas com MySQL 8. Essa aqui, no entanto, ela tem compatibilidade com MySQL 5 mais antigos. Então veja o que você precisa aí na sua necessidade e qual realmente é mais útil para você, ok? No meu caso, eu vou estar usando aqui a primeira opção. Vamos lá? Agora vamos clicar aqui em Next. Ok, isso aqui é muito importante, presta atenção nisso. Porque se você perder essa senha, tu não tem mais acesso ao MySQL. Então agora é o seguinte, aqui em MySQL Root Password, você vai adicionar uma senha para o seu usuário root, que vai ter acesso a tudo. Então vamos lá, minha senha, ela vai ser uma senha fraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e trate de anotar em algum lugar para não esquecer, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tudo bem. Agora eu venho aqui e clico em Next. Esse daqui é o nome do device do Windows. Não tem problema deixar assim. Deixa aqui tudo padrão. E agora a gente vai aqui em Next novamente. Clique em Next novamente. E aqui são as permissões de arquivo. Tudo bem deixar aqui Next. Ok. Aqui são as configurações, os passos que ele vai fazer. E agora vamos dar aqui em Execute e esperar agora. Ok, aqui terminou de executar. Vamos dar um Finish. Ó, tá, vamos dar Next. E é o seguinte, isso aqui a gente também deixa assim mesmo, tudo padrão. E agora a gente vai dar Finish. Next novamente. Aqui a gente vai checar nessa opção aqui. Nós vamos checar se tá tudo certinho, se tá tudo funcionando certo, o usuário tá legal, a senha tá correta. Então vamos dar uma olhada aqui. Agora aqui nós temos o nome do usuário, que é a root, o cara é o que vai acessar tudo, e a senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos checar para ver se está tudo certinho. Ok, massa, a conexão está ok. Significa que tudo correto. Agora vamos vir aqui em Next, Execute. E agora a gente vai vir aqui em clicar em Finish. Opa, Next novamente. Tá, tudo bem, não tem problema. E vou dar um Finish aqui. E agora ele está iniciando um negocinho aqui, já dentro do MySQL. Então eu posso fazer várias coisas aqui para poder executar algumas funções, mas eu não quero. Então vamos dar um /kit. Beleza, tá legal. Agora, para a gente ter certeza que está funcionando, vamos vir aqui mesmo, e vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos dar um OK. Ok, a gente conseguiu se conectar ao MySQL, a instância, então tá tudo funcionando certinho. Para você que não sabe como configurar essa coisa do MySQL, das conexões aqui no Workbench, você vem aqui no maisinho, ó, você coloca o nome da sua conexão, vou dar um teste, deixa essa porta e esse hostname padrão. Não, na verdade, hostname tem que colocar localhost. Por que localhost? Porque a gente está um servidor local. E a porta que a gente definiu nas configurações do MySQL é 3306. E agora que o username é root, e agora a senha, né? Vamos colocar a senha aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ela está salva aqui. Vamos testar a conexão. Fez conexão com sucesso. E se eu der um OK aqui, vai aparecer aqui, ó, teste. Vou clicar e ele vai se conectar normalmente com o MySQL novamente. Ok, agora com o MySQL instalado, a gente pode começar a brincar aqui dentro. Como eu já instalei o TapORM aqui, o SQLize aqui dentro, eu posso começar algumas configurações. Vou criar uma pasta aqui chamada src, e dentro e aqui fora eu vou criar um arquivo index.js. Eu vou fazer aqui todas umas configurações padrões aqui, para você já conseguir ter uma base para entender como funciona isso aqui tudo, né? Ok, eu já criei todas as partes aqui que a gente vai precisar, arquivos e tudo mais. Dá uma olhadinha aqui e dá uma criada neles aqui, ok? Então agora aqui no Service eu criei um arquivo chamado Connection, e aqui onde a gente vai começar a criar conexão com o nosso banco de dados MySQL utilizando o SQLize, que eu falei que ia facilitar muito sua vida, não falei? Então a gente vai dar aqui um const SQLize, vai ser igual a require SQLize. Ok, então é o seguinte, agora aqui no arquivo connection, você vai colocar essas configurações aqui. O que eu estou fazendo aqui basicamente, né? Então é o seguinte, eu estou criando uma nova instância do SQLize aqui, e eu estou colocando todos os dados que eu preciso aqui. Só deixa eu tirar isso aqui. Então agora a gente vai colocar o nosso nome de usuário, que como a gente setou lá atrás, na hora que a gente terminou de instalar o MySQL, o usuário que é root. A senha aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente setou lá também. E a database, né? Isso aqui também é bem importante, eu já vou mostrar para você como você cria ela. Então a gente vem aqui, vamos colocar teste, que vai ser o nome da nossa database. E o host, ele será localhost,
que é o servidor local, então não tem problema. E agora aqui de Dialects, a gente vai colocar MySQL. Ok, essa aqui é a configuração e tá feita. E para nós criar a nossa database, a gente vai precisar de um outro programinha chamado TheBeaver. Eu vou deixar na descrição e também um download, tudo que você precisar vou deixar em download, beleza? Então é o seguinte, vamos abrir o carinha aqui, que isso aqui não é uma aula de TheBeaver, então não preciso explicar muito sobre a instalação dele. Pois bem, TheBeaver aberto aqui. Então, quando você abrir o TheBeaver, ele vai estar totalmente vazio. E o que você vai fazer aqui então? Você vai vir aqui nessa tomadinha aqui, e você vai vir aqui e clicar em MySQL. E você vai aqui clicar em Next. Clicando em Next, a gente vai ter algumas configurações que a gente vai precisar fazer aqui. Agora aqui, vamos colocar a nossa senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O host deixa padrão, a porta também, conforme a gente se configurou lá dentro. E aqui é database, né? Aqui a gente vai colocar o nome de uma database que o TheBeaver vai criar automaticamente pra gente. Então vamos vir aqui e clicar em escrever teste. Criar agora finish. Não, perdão. Aqui em database é para uma database que você já tem, então esquece. E vamos apenas testar, conectar aqui. Ok, ele conectou certinho, ele está conectado agora com o seu MySQL, o seu TheBeaver. Então você vem aqui em databases, temos algumas databases aqui do meu MySQL. E para a gente criar uma nova, a gente vem aqui em Databases, botão direito e Create a New Database. Eu vou colocar aqui o nome de teste e pronto. Simples e fácil, a gente já tem uma database criada aqui. Agora voltando aqui para o Connection, deixa eu colocar aqui teste. Pronto. E agora é o seguinte, agora a gente vai aqui no index.js e a gente vai começar a configurar algumas coisas do MySQL para ele conseguir iniciar, né? E agora para iniciar, a gente vem aqui no index e a gente vai escrever o seguinte, require isso aqui, a gente vai requerer um arquivo. Qual é o arquivo? Ó, ponto barra src barra service barra connection. O que eu estou fazendo aqui? Estou requerindo um arquivo de conexão para o servidor que eu estou criando aqui, ele gerar essa conexão para mim e se conectar automaticamente. Então agora com isso aqui gerado, vamos voltar aqui para o arquivo de connection, que eu esqueci de colocar uma pequena coisa aqui. Global.sequelize instance vai ser igual a sequelize instance. O que isso aqui vai fazer? Ele vai colocar o sequelize, instância sequelize globalmente na aplicação. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui em Models e criar um modelo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo básico de modelo. Então a gente vem aqui em const sequelize instance. E agora aqui vai dar igual, vai ser igual a global.sequelize instance. Porque, como a gente setou anteriormente, lá no arquivo de conexão, vamos dar uma olhada. Aqui no arquivo de conexão, eu importo o sequelize e aqui eu crio uma instância do sequelize, fazendo ele se conectar ao banco de dados. E aqui eu crio uma variável global, colocando essas informações da instância criada aqui dentro. E com as informações eu posso fazer uma série de coisas, tipo criar um modelo. Então aqui no modelo, vamos vir aqui e agora criar um const test vai ser igual a sequelize instance ponto define. E agora aqui entre esses parênteses nós vamos colocar o nome da tabela que isso aqui vai ficar. O que é uma tabela, Ronildes? É o seguinte, vamos entrar aqui no TheBeaver. Você vem aqui na nossa database, ó, preste atenção, existem diferenças. Tem a database, tem as tabelas. Elas são duas coisas diferentes e eu vou te ensinar o que elas são. Aqui em teste, que é uma database,
A gente vai vir aqui em Tables. E aqui em Tables pode ver que não tem nada aqui. Agora, vou clicar aqui em botão direito e Create New Table. Eu vou criar uma nova tabela. E com essa nova tabela, você vê que ela tem o nome de New Table. E é dentro dessa tabela que eu vou colocar todas as informações do banco de dados. Nome de usuário, senha, login, data que foi criado, data que foi modificado. Tudo isso fica dentro dessa tabela, ok? Eu vou excluir ela aqui porque a gente vai criar essas tabelas dinamicamente sem ter que ficar fazendo na mão. Só que antes, agora com o conceito de tabelas estipulado na cabeça de vocês, vamos dar continuidade aqui. Agora, o nome dessa tabela aqui eu vou deixar bem simples para você. Eu vou colocar users, todo mundo está familiarizado com esse nome. E agora aqui eu vou colocar umas chaves aqui. E agora eu vou começar a colocar os dados que vão ter dentro dessa tabela. As propriedades dessa tabela. ID, nome, senha, essas coisas. E agora a gente tem que sempre começar com um ID de alguma coisa. Toda e qualquer tabela tem que ter um ID dentro dela, como propriedade. E agora no ID, vamos colocar outras chaves. E eu vou colocar agora o type, Sequelize instance.string. Temos uma outra propriedade que é primary key. Vou colocar como true. E mais uma que é... Melhor, aqui em Sequelize isso, vou colocar como integer. O tipo dessa coluna aqui será do tipo int. Será um número. Por que eu quero isso? Porque eu vou colocar auto increment. Vou colocar como true. Deixa eu retirar aqui essas coisinhas aqui. Não precisa de aspas. Ok, a coluna do ID foi criada. E agora vamos criar mais uma coluna. Vou colocar name, que é o nome do usuário. O type dessa vez vai ser Sequelize instance.string. Porque o nome de um usuário sempre tem que ser uma string. Agora aqui primary, não. E eu vou colocar também allow new false. O que isso quer dizer? Olha, essa coluna nome, ela vai ser do tipo string, ela vai ter letras, números. E aqui ela não pode ter um valor falso quando eu criar nessa tabela. Vamos colocar por último password, que é a senha de um usuário, que eu também vou colocar do tipo string. E esse valor que também não pode ser falso, ele é obrigatório. Se não tiver esse valor, o código vai dar erro, tá legal? E por fim, nós precisamos exportar para que essa tabela que a gente criou para algum lugar, algum script ouvir. Teste. Ótimo. É o seguinte, esse script que a gente criou de modelo, ele será utilizado por outros scripts. Se eu quiser adicionar um dado nessa tabela, eu preciso de algum modelo para conseguir adicionar esse dado, tá legal? E é por isso que a gente cria. A gente importa para o script, a gente utiliza esse modelo para conseguir adicionar, deletar, pegar informações, ok? Agora é o seguinte, agora a gente vai entrar em um outro estágio. Que estágio é esse? A gente agora vai criar as migrations. As migrations, elas vão criar a tabela para essas tabelas para gente que eu criei na mão, explicando para vocês o que elas são. Só que a gente vai criar agora de forma automática, sem precisar fazer na mão, tá legal? Ok, então para a gente criar essas tabelas, a gente primeiro precisa configurar elas. Então, para configurar elas, a gente vai escrever aqui Sequelize migration create. Agora eu vou aqui vou colocar dois tracinhos aqui, n
-N para eu colocar o nome dessa migração. E eu vou colocar o nome dessa migração, dessa migration, vou colocar de users. Users migration. Agora dou um enter. Opa, tivemos um erro aqui, pera aí. Ah, é --name, não é --N, pera aí. Name. Agora se a gente der enter, vai criar uma migration certinho. Se você vir aqui, opa, a parte da migration fica do lado de fora, perdão. Aqui, deixa eu excluir essa parte de migrations. Ok, agora aqui nós temos todas as migrações. Todo aqui dentro vai estar criado todos os arquivos com as nossas migrações, com nossos templates, de tabelas, ok? Aqui se deixa tudo padrão, não mexa em nada, tá legal? Aqui dentro é onde a nossa brincadeira vai começar. Você está vendo nesse modelo aqui, a gente vai copiar essa estrutura dele. E a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui. Aqui nesse up, o que é o up? Esse up, o que ele vai fazer é toda vez que a gente executar essa migração, ele vai executar aqui o que tiver aqui dentro e ele vai criar uma tabela com base nos dados que a gente colocou dentro desse up. Se a gente colocar um ID do tipo integer auto-increment true, auto-increment true, né? Ele não pode ser nulo, nome de usuário, e-mail. Ele vai pegar tudo isso, colocar e criar uma tabela com o nome que a gente estipulou no modelo e vai começar a fazer tudo isso. Então, ok. Agora aqui eu vou dar um await carry interface ponto create table, dois traços. E agora aqui a gente vai colocar o nome que a gente quer que a nossa tabela tenha. A gente setou anteriormente no modelo que seria users, correto? Então é só a gente repetir isso aqui. Então aqui eu vou escrever users. E agora aqui eu vou colocar chaves e repetir o que a gente tinha colocado anteriormente. Agora aqui em down, o que é um down? Ele vai executar um bloco de comandos do down. Está vendo aqui o down? Então, toda vez que a gente der um migration revert, ele vai executar esse down aqui, vai executar tudo que tiver aqui dentro. Seja criar tabela, ou reverter tabela, destruir tabela, ele vai fazer tudo que está dentro do down. E aqui no down, eu vou colocar para ele poder destruir essa tabela de usuários. Vou dar await carry interface ponto drop table. Isso aqui vai destruir a tabela que a gente acabou de criar, que é users. Então ok, está tudo correto aqui. Então a nossa primeira migração, ela agora está pronta. Agora qual é o próximo passo? Nosso próximo passo, que é penúltimo, a gente vai colocar um comando para poder criar essa migração automaticamente. Vamos lá? Então a gente vai vir aqui no nosso terminal, vamos dar um sequelize e eu quero ver relembrar aqui os comandos. Dá um segundo. A gente vai dar aqui um sequelize db migrate. Aí saca só, você vai ver aqui que nossas tabelas estão completamente vazias, ok? Então se eu der esse comando, ele vai executar tudo que está aqui dentro e criar a tabela com esses dados. Vamos dar um enter. Ah, eu esqueci a parte mais importante, que é criar o arquivo de configuração do sequelize. Acontece. Vamos executar esse sequelize init aqui. Beleza. Agora nós temos um config aqui com a configuração do sequelize, com as configurações de conexão do sequelize. Então tudo que a gente vai fazer aqui é simplesmente vir aqui em connection e copiar esses dados. A gente vai colar aqui. Está vendo aqui sequelize instance? Então você vai substituir isso por sequelize. E agora vai sim tudo certinho. Perdão por esses erros. É que hoje minha cabeça não está muito legal. Ótimo! Agora você pode ver aqui que os nossos arquivos eles foram todos
executados. Então, se eu vim aqui nas tabelas, nossa database teste, dá um F5. Olha só, cara, ele criou uma tabela com o nome users e ele criou também justamente com as respectivas colunas id, aí aqui do tipo int que a gente falou lá, ela não é nula, ela não pode ser nula e ela é auto-incremente, ou seja, toda vez que eu adicionar um novo dado dessa tabela, ele vai aumentar o id conforme tem um outro dado, tipo, tem um ID 0 aqui, então o próximo vai ser 1. Já tem 1, então o próximo vai ser 2. Essas coisas, sabe? Ai, cara, que massa! Então, agora, o último passo para você ter o básico de MySQL. Eu vou te mostrar como você pode adicionar tudo mais, os dados, alterar, ok? Ok, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no nosso arquivo index.js, eu vou dar um const. A gente vai importar agora sim, do modelo que a gente criou. Você lembra que a gente criou um modelo com aquelas coisas? Então. Ai, nossa. Tem uma coisa que eu esqueci. Pera. Aqui nas migrations tem uma coisa muito importante. Não esqueça. Aqui, a gente não precisa colocar isso no nosso arquivo de modelo. Só aqui na migração. A gente vai vir aqui e escrever um created at. A gente vai colocar aqui um sequelize.date e aqui created updated at sequelize.date. Isso aqui, essa coisinha, ela vai guardar quando esse arquivo foi criado e quando ele foi modificado. Isso é importante porque o sequelize ele não vai deixar você fazer alterações até que ele não vai deixar que você crie nada assim isso, tá? Vamos agora salvar isso aqui. A gente vai dar um sequelize migrate undo. E você vai ver agora com esse comando undo ativo, você vai ver que aqui no dbeaver você vai ver que a tabela usuário vai desaparecer. Não, a db é db::migrate, que ó, db::migrate, pronto. Tá, foi. E aqui? Cadê? Ó, você viu que deu que foi revertido. Se eu vier agora aqui dar um F5, sumiu a minha tabela. Então agora eu posso criar ela novamente. Migration::db::migrate. Ok, foi criado de novo, vai estar aqui novamente. Ótimo. Então agora, o último passo. Então agora a gente vai dar aqui, vai dar um require ./models/. Eu não sei porque isso aqui foi criado aqui fora. Vamos deletar isso aqui, porque não precisa realmente isso aqui ficar aqui. Vamos ver para a lixeira. Seeders a gente não precisa, deixa eu excluir. Tá, não sei por que isso apareceu aqui. Enfim, vamos dar um ponto barra src /models e /test. Agora com isso nós podemos começar a brincar, enfim. Vou dar aqui um user. Agora eu vou criar uma constante chamada createUser, que será uma arrow function, será uma função. E agora aqui eu vou dar um user ponto create. Isso aqui vai me permitir criar o usuário. E agora eu vou adicionar os dados dele. Se lembram que a gente não precisa colocar o ID, tá? Então a gente coloca username, colocar aqui test, password, e eu também vou colocar test. Vou colocar só password mesmo. Password. Isso aqui é uma coisa assíncrona, então a gente tem que colocar um await aqui. Eu me confundi aqui. Então, tá vendo aqui no modelo? Vamos criar uma nova constante chamada sequelize. Sequelize. Vai ser igual a require. Sequelize. E agora aqui a gente tem que pegar apenas o sequelize
porque é ele quem tem essas definições, não sei colar em instance. Ai, errinho bobo, mas que pega a gente, sabe? Agora eu vou dar um await. E agora sim, vamos testar. Oxi. Ah, cara, eu errei de novo. Esse aqui é quase instance. Ótimo, agora vai. Pronto, ele adicionou os dados na tabela. É uma coisa, isso aqui é muito simples, é que eu realmente não tô com muita cabeça hoje. Mas ó, você tá vendo? Ó, o ID, ele criou o ID com o nome, com a senha, created at, updated at, tudo correto pra você. Se eu vim aqui e executar esse código de novo, ó, executou novamente. Se eu carregar, vai dar aqui, vai dar um outro usuário aqui e o ID vai aumentar conforme a nossa configuração. Ai, que massa! Então agora a primeira parte está feita, que é criar usuário. Então agora eu vou fazer as outras coisas aqui, construir os outros exemplos e já volto. Ok, eu criei todas as funções aqui pra gente e você vê aqui, olha certinho, vou estar até passando devagar para você conseguir anotar, escrever aí no seu código e tudo mais. Pode pausar a aula se quiser. É o seguinte, criei tudo aqui. Aqui agora em Update User, o que eu faço? Eu procuro um usuário, apenas um usuário, que tiver o ID 1. Aí eu pego esse usuário, pego os dados dele e eu venho aqui agora e eu atualizo esse usuário que eu acabei de achar e coloco o nome dele, dessa vez como hello. Aí por último eu dou console.log no usuário atualizado. Aqui em Red User eu procuro um usuário com ID 1 e depois eu coloco aqui no terminal esse usuário. E agora aqui na função de deletar o usuário eu acho o usuário com ID 1 e eu destruo esse usuário. É de fato uma coisa bem simples para você ter uma ideia de como fazer isso. Em futuros vídeos eu vou estar mostrando funções mais complexas, criando aplicações de fato para mostrar na prática como você faz isso, beleza? Mas isso vai demorar um pouquinho. Então agora eu vou mostrar cada uma para vocês. A Create User você já viu? Então tá, vamos testar Update User. Vamos lá. Ok, eu executei o código aqui. Você vê que esse primeiro cara aqui se tornou hello. Mas deixa eu voltar aqui porque minha câmera estava na frente, maldita. Ótimo. Agora você vê aqui que aqui está escrito test, ok? E se eu vier aqui executar esse comando, você vê aqui que o valor anterior dele era teste, aqui ó, teste, e passou a ser hello. Aí eu venho aqui, dou F5, ó, saca só. O nome dele agora passou a ser hello. Agora vamos testar um outro, que é ler o usuário. Vamos testar ele. Você vê que ele pega todos os dados do usuário. Pega o nome, pega a senha, a data que ele foi criado, o ID, pega até os valores anteriores dele. Muito massa, muito facinho de usar. E agora, por último, o delete user. Ok, ele deletou o usuário com ID 1, se eu der um F5 aqui, o hello sumiu e só tem agora o usuário com o ID 2. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não sei se minha explicação ficou muito arrastada, sabe? Mas se ela tiver ficado, me manda uma mensagem aí nos comentários, até mesmo no Instagram, que eu vou estar até fazendo esse vídeo, se tiver muito comentário falando que não ficou legal a explicação. Mas é fácil, tá bom? Pra ficar melhor pra vocês. O importante é vocês entenderem, beleza? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like aí embaixo se você gostou do conteúdo. Eu sempre posto conteúdos assim de programação aqui no canal, eu posto quase todos os dias. Então sempre passa aqui todos os dias que vai ter mais ou menos conteúdo novo pra você, beleza? Se inscreve aí no canal também, porque eu posto novos vídeos como esse todos os dias. Quase, não são todos. Então é isso. Até a próxima, pessoal.